Náusea! Dança do cachorro, Minha camaradagenzinha! Eu sou o tio Náusea e está no ar mais uma edição do Náusea Resenha, aquele bate-papo super legal sobre um lançamento do cinema, porque você já sabe, nem saiu, mas o Náusea já viu. E ao som de Equipe Peoples, Dança do Cachorro de 1993, vambora! O prefeito Randinger bola um de seus planos mais ousados, ser o primeiro prefeito a pisar na Lua. Com a ajuda do seu sobrinho Harold, ele constrói um foguete no qual pretende chegar até o satélite da Terra. Mas como sempre, seu plano dá errado e o foguete acaba partindo sem ele. Porém, no caminho, o foguete desvia a rota de um meteoro, fazendo com que ele vá na direção da Terra. Essa é a sinopse de Patrulha Canina Super Filhotes, que é o primeiro episódio especial com uma duração um pouco maior da Patrulha Canina, sucesso da Nickelodeon, que já existe desde 2013. São 6 temporadas, portanto, né? Cada temporada tem 26 episódios na média e faz bastante sucesso desde então com a molecada. Coube a mim cobrir Patrulha Canina Super Filhotes. Esse então é o primeiro Náusea Resenha infantil, censura 6 meses da história. E aqui eu vou tentar dar o meu plá em relação à Patrulha Canina. E aí, para começar, o seguinte, né? Esse Patrulha Canina Super Filhotes está sendo vendido como um longa-metragem para os cinemas do Brasil. O lance aqui não se trata de um longa-metragem. Indo para o regulamento, longa-metragem é qualquer coisa que tenha uma duração de 70 minutos ou mais, 1h10 ou mais. Esse filme, vamos botar assim, ele tem 44 minutos de duração, então não é um longa-metragem. Na real, se a gente for levar a letra fria, nem é um filme. Ele é um capítulo da 5ª temporada de Patrulha Canina, portanto da temporada que saiu em 2018. Só que ele tem uma duração um pouco maior. Ele é um capítulo especial, mas ele faz parte da temporada regular de Patrulha Canina. E um outro dado estranho, ou engraçado, ou interessante, aí interprete você como quiser, é que esse capítulo especial ele já está no mercado há algum tempo agora. Ele foi lançado originalmente em novembro do ano passado nos Estados Unidos enquanto DVD. Ele vendeu só nas lojas do Walmart, que não bota um centavo aqui para fazer propaganda, mas enfim. E depois já saiu em outros mercados também. Só agora, 2019, junho de 2019, que ele está chegando aqui no Brasil e sendo vendido como um filme inédito. Não é inédito, tá? Mas as crianças estão um pouco se importando para isso, elas querem ver os personagens queridos delas, e agora em super-heróis. E isso é um dado interessante, porque qual é o grande problema que geralmente animações enfrentam quando resolvem ir para o cinema? Isso aconteceu com os Simpsons, isso aconteceu com o filme dos Jovens Titãs em Ação, que eu e Bastille cobrimos. Inclusive, se você quiser ler a nossa resenha em texto, só ir no nosso site, falange.net, lá no campo de busca, procurar Jovens Titãs que vai aparecer. O problema é sempre o mesmo. Esses desenhos passam na TV com capítulos que têm uma duração X, e aí de repente, e eles têm um ritmo, né? As piadas funcionam de uma certa forma, as situações são desenhadas de uma certa forma, sempre pensando naquela duração de episódio. E aí quando você resolve fazer um filme com esses personagens, obviamente vai ter uma quebra de ritmo aí. Você tem que prestar muita atenção em como você vai criar a sua história para ela não soar esquisita, ou mesmo para ela não ficar sem ritmo. Foi o que aconteceu com os Simpsons e, infelizmente, foi o que aconteceu com os Jovens Titãs também. Pesou muito isso na hora de transpor um desenho regular com capítulos muito curtos, no caso dos Jovens Titãs principalmente, por uma linguagem de cinema. Não ficou legal. E aí você tem que, de repente, trazer um elemento novo, né, para fazer algum atrativo, para que as pessoas possam querer ir lá e assistir o que elas já veem na televisão.
E Patrulha Canina consegue isso de maneira muito interessante, uma forma que as crianças todas gostaram, que foi transformá-los em super-herói. Nesse capítulo especial, eu falo na sinopse de um meteoro que cai na Terra, e esse meteoro acaba dando poderes para os cachorrinhos, né? Então, para quem não está familiarizado, a Patrulha Canina consiste em 6 personagens no início, né? São os 6 personagens regulares, que são eles: o Chase, que representa a polícia, o Marshall, que representa os bombeiros, o Zuma, que representa um resgate marítimo, a marinha, o Rubble, que é responsável pelo equipamento pesado, né, escavadeiras e tudo mais, o Rocky, que é especialista em reciclagem e é o faz-tudo da equipe, e a Sky, que é a única fêmea da temporada regular que faz o transporte e resgate aéreo. E aí você tem mais 2 cachorrinhos agora na temporada 2019. É a Everest, que é especializada na neve, e o Tracker, que é especializado em floresta. Então, cada cachorrinho tem uma cor, tem um símbolo, tem um carrinho específico, né, e é responsável por uma questão ali da sociedade. Então, essas divisões, esses grupinhos, né, tudo dividido por cor, tudo ordenado, isso é irresistível para criança, cara. Porque criança gosta de padrão, criança gosta de rotina. Isso faz muito bem para a cabecinha delas, né? E Patrulha Canina pegou isso em cheio. E agora, com essa questão do meteoro dos superpoderes, cada um desses filhotes, ele tem um superpoder que tem um pouco a ver com eles, né? Então, o Marshall, por exemplo, que é o bombeiro, ele passa a ter a habilidade de fazer fogo. Na verdade é engraçado porque bombeiro geralmente mexe com água, mas enfim, mas ele faz fogo. O Chase, que é o policial, ele adquire super velocidade, ele vira tipo o Flash. O Zuma, ele produz água, que é o marítimo, né? O Rubble, ele ganha super força. O Rock, ele vira uma espécie de lanterna verde, ele é capaz de criar ferramentas com o poder da mente para fazer reparos rápidos e criar coisas ali com essas ferramentas. E a Sky, obviamente, ganhou a habilidade de voar. Ela faz um redemoinho rosa, que é a cor dela, e consegue assim voar sem usar nenhum equipamento. Você tem também a Everest, que é a cachorrinha nova, que tem a habilidade de produzir gelo nesse capítulo especial. O Tracker só aparece, ele não tem fala e não chega a ganhar um poder, por isso eu não vou citá-lo aqui, né? Mas então esse foi o atrativo que esse capítulo especial de Patrulha Canina acabou bolando para chamar a atenção das pessoas para uma novidade. Se o capítulo acaba perdendo um pouco do ritmo, sendo um pouco mais longo do que o normal, pelo menos ele ganha nessa questão da novidade. E para falar de novidade, ninguém melhor do que os nossos convidados especiais desse capítulo de Náusea Resenha, Patrulha Canina Super Filhotes, que são afinal de contas as crianças que estavam na belíssima cabine de imprensa. Ninguém melhor do que eles para dar as suas impressões super abalizadas sobre esse mais novo lançamento da Nickelodeon. Eu conversei com a Sofia, de 3 anos, especialista em massinha de modelar, com o Gustavo, de 8 anos, especialista em desenho animado, e com o outro Gustavo, também de 3 anos, PhD em desenho com giz de cera. Confiram comigo no replay. Gostei. Gostou? O que você mais gostou? Eles têm superpoderes. É? E qual o seu cachorrinho preferido do desenho? Olha, eu não sei o nome, mas é aquele que liderou. Aquele que tem super O velocidade. que corre, é o Chase, né? É. Ah, sim. E você gosta mais da versão com superpoderes ou a versão normal? Com superpoderes. É? E você assiste o normal? Assisto. Ah, legal. Então, era isso. E qual que você mais gosta? Esse aí. O que você mais gostou? Gostei do Marshall. Você gostou do Marshall? Sim. O que você mais gostou? Gostei. Aham, o que você mais gostou do filme? Do Lobão. Sim. E você assiste o Patrulha Canina em casa também? Sim. E tu te... Poxa. Ah, você gostou da Everest também? Ela. Ela faz gelo. E você tem um bonequinho do Chase, né? Sim. Ah, o Chase é muito legal. A Kai. Da Sky também. Sim. Menina não usa Marshall. Só menino. É. E aí, menino usa
que o menino tá com a canina. Tem uma foto lá. Tem uma foto lá também. A sua crítica é muito abalizada. Eu gostei muito da sua crítica, Gustavo. Muito obrigado, tá? E você, Sofia? Patrulha Canina. Eu gostei da Skyler e do Rombro, do cachorro policial. Eles têm um dinossauro. É mesmo? Sim, eles têm um dinossauro. Nossa, você tá dando spoiler. Aí, o que você não gostou do filme? Eu gostei do final. Eu não gostei do final. Por que você não gostou do final? Porque eu queria ver de novo. Ah, entendi. Fofômetros explodindo nessa edição do Náusea Resenha especial infantil, tratando de Patrulha Canina Super Filhotes. E eu vou te falar, camaradagem, como é bom ter opiniões tão abalizadas num programa de rádio como esse. É uma coisa que enriquece a programação e eu não tenho tanto trabalho para dar a minha opinião sobre um filme. Quer dizer, com especialistas como esse, tudo fica muito mais fácil, não é verdade? Então assim, como eu estava falando antes, tem a questão da duração, né? São 44 minutos, né, no capítulo dos Super Filhotes, né, o capítulo especial que é o foco aqui, mas para fazer volume, para ficar uma coisa que atingisse a duração de longa-metragem, eles colocaram logo depois mais 3 capítulos da série regular, da temporada desse ano, que passa na televisão normalmente, né? Então essa foi a maneira que o estúdio conseguiu para, de repente, não precisar colocar esse desenho na abertura de um outro longa-metragem, né? Para que ele pudesse ser autossuficiente, para poder cobrar o ingresso cheio também, com certeza, por que não, né? Então acaba sendo legal para as crianças, porque teve mais desenho para ver. Eu não curti pessoalmente a forma como fizeram, porque primeiro, aí foram duas questões, né? Primeiro, colocaram o desenho mais longo primeiro, e depois colocaram mais 3 capítulos normais. Isso tira um pouco do impacto do desenho principal dos Super Filhotes, que é o foco, afinal. Eu achei que poderia ter sido o contrário, de repente. Passa uns capítulos para aquecer a molecada, faz um oba-oba e depois vinha o do Super Filhotes, que afinal de contas era a cereja do bolo ali. Mas não, fizeram o contrário. E além disso, fizeram uma espécie de mini programinha ali, né? Convidaram 2 atores mirins, a Lorena Queiroz e o Pedro Miranda, que, se por acaso você acompanha o The Voice Kids, você deve saber de quem se trata. É uma das crianças que participou do programa. Tem um cabelo preto, longo, usa óculos e tal, tem um estilo bem modernoso, né? E eles foram contratados para fazer mini sketches ali, mini situaçõezinhas entre um desenho e outro, né? Antes do primeiro episódio do Super Filhotes propriamente passar, eles fizeram uma participaçãozinha e depois entre um capítulo e outro falaram algumas coisas também. Eu particularmente achei desnecessário. As crianças estão ali para ver a Patrulha Canina. A criança que curte animação não costuma dar muita atenção para gente de carne e osso, para filmes de carne e osso, ou é uma coisa ou outra. Eu achei que misturar os dois foi desnecessário, mas esse sou eu, né? Eu acabei não perguntando sobre isso para as crianças, até porque elas só queriam falar dos filhotinhos. E falando do filme em si, olha, tem essa novidade dos super-heróis, né? Do fato deles virarem super-heróis, mas fora isso você não vai encontrar nada diferente do que as crianças já assistem nos episódios normais de Patrulha Canina. Tá? Eles conseguiram manter o ritmo, por incrível que pareça. Essa experiência com Patrulha Canina saiu muito melhor do que foi feito com Jovens Titãs em Ação, por exemplo. Não teve uma quebra de ritmo tão grande, o desenho continua rolando da mesma forma, o desfecho acontece da mesma forma. Você tem ali situações de trabalho em equipe, você tem situações de autoestima, de acreditar em si mesmo e de incentivar os seus amigos. São mensagens muito legais para se passar para uma criança, não importa a idade, né? Então, chego agora ao meu veredito, versão infantil. Patrulha Canina, Super Filhotes, vale o combo de pipoca e refri que custa 1% do PIB de um país emergente, senhoras e senhores?
Cara, é para criança, então vale sim. Vale sim. Vai no sábado no cinema mais caro que tiver e compra 2 combos para cada criança, tá? Não seja mão de porco. Vai lá, divirta-se, façam suas crianças se divertirem porque a experiência vai ser bem legal, garanto para vocês. Então esse foi mais um capítulo do Náusea Resenha especial infantil, curtinho para não enjoar, como tem que ser com criança. Eu sou o Náusea e eu faço parte da Falange. Falange.net é onde os heróis se reúnem para falar do mundo louco da cultura pop, sempre com opiniões abalizadas sobre filmes, jogos, quadrinhos e séries, com aquele tempero que só a gente sabe fazer. Você nos encontra em todas as redes sociais relevantes, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, e o nosso site é www.falange.net. Até mais, galera. Tio Náusea está se despedindo. Até!